Olá, meu amigo, minha amiga, mais uma vez nos encontramos aí na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja para celebrar culto ao nosso Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus nos reúne neste dia para que possamos render graças a Ele, render louvores a Ele. Nós queremos juntos celebrar como família de Deus, mesmo à distância, mas aquecidos pelo amor e pela graça de Deus que nos alcança também nesse momento. Eu quero acolher vocês com uma palavra bíblica para essa semana, que diz assim: Jesus acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou vida que dura para sempre. A vida que Deus nos traz através de Jesus Cristo é uma vida que vai além da morte. É vida eterna, é abraço eterno de Deus para cada uma de nós. Nós queremos agradecer por esse presente maravilhoso. Queremos com alegria celebrar culto ao nosso Deus. Eu quero te convidar agora para um momento de louvor, de adoração a Deus. Também quero te convidar para que você convide as crianças que estão na sua casa para que se acheguem contigo, para que elas também possam experimentar a adoração a Deus, ouvir da sua palavra, ok? Nós queremos ter agora esse momento especial do trabalho do culto infantil. Queremos com alegria, como grande família, celebrar culto a Deus. Luz do mundo é você, luz do mundo é você, brilhe sempre por Jesus. Luz do mundo é você, luz do mundo é você, luz do mundo é você, brilhe sempre por Jesus. Luz do mundo é você, brilhe por Jesus, para que as suas obras vejam e glorifiquem nosso Pai que está no céu. Luz do mundo é você, luz do mundo é você, brilhe sempre por Jesus. Luz do mundo é você, luz do mundo é você. Olá, crianças! Hoje eu estou aqui para contar a história bíblica do culto infantil para vocês. Eu não sei se vocês já viram em algum dia na praia, quando pescadores arrastam aquelas redes e elas vêm cheias de peixes. A história de hoje tem a ver com peixes. Jesus certo dia estava do lado do lago da Galileia e aí ele encontrou alguns pescadores. Eles estavam muito frustrados. Eles tinham tentado pescar a noite inteira e sabe quantos peixes eles tinham pego? Nada. E aí de repente Jesus vê aqueles homens, eles já estavam guardando as redes, desanimados, indo para casa sem peixinhos aquele dia. E aí Jesus diz para eles: olha, joga mais para aquele lado, ou para aquele, não sei, mas para o outro lado, onde eles não estavam jogando as redes. E aí Pedro disse: mas Jesus, a gente já pescou a noite inteira, a gente não pegou nada de peixe, mas já que o Senhor está mandando, a gente vai jogar. Gente, vocês não vão acreditar. Eles jogaram as redes e essas redes vieram tão cheias de peixes. Deixa eu mostrar uma ilustração para vocês. Tão cheias, que as redes começaram a se rasgar de tantos peixes, parecendo aquelas pescarias que a gente vê aqui na Pinheira ou nas praias de Florianópolis, que vem cheio de tainha, aquelas redes com muitos peixes. Eles creram em Jesus e jogaram as redes onde Jesus pediu, e as redes vieram assim, cheinhas. E eles ficaram muito felizes e muito animados naquele dia. E sabe o que Jesus disse para eles depois? Olha, agora vocês vêm comigo e me sigam, porque eu vou fazer vocês serem pescadores de gente. O que isso significa?
Que história é essa? Ser pescador de gente significa ser discípulo de Jesus. As redes que Deus usa para pescar gente é a palavra de Deus, a Bíblia. E quando os discípulos eles falam da palavra e do amor de Deus, as redes do reino de Deus ficam cheias de peixinhos. E você é um desses peixinhos que Deus abraçou, que Deus alcançou e diz: você é muito importante para o reino de Deus. E quando nós somos discípulos de Deus, nós somos discípulos de Jesus, Ele também nos convida a sermos pescadores. Você também pode ser um pescador, falando do amor de Deus e vivendo o amor de Deus na tua vida. Ok? Que Deus te abençoe e que você tenha uma linda semana na companhia da tua família. Beijão! Tchau, tchau! Querido irmão, querida irmã, nós queremos juntos meditar também nesta manhã na palavra de Deus. Culto é momento onde nós nos colocamos na presença de Deus para buscar o seu perdão, a sua graça, a sua misericórdia, mas também é momento para pedir para que Ele venha falar às nossas vidas e aos nossos corações. Eu quero te convidar, se você tem aí a sua Bíblia junto contigo, para abrir na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, lá no capítulo 12, os versículos 1 a 8. E lá diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense
de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma função. E assim também entre nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Até aqui a palavra do Senhor para as nossas vidas. Palavra do apóstolo Paulo aos Romanos. Base para a nossa reflexão. Querido irmão, querida irmã, culto é lugar onde nós nos confrontamos com a adoração, o louvor a Deus, e nós queremos também nessa manhã ouvir o seu falar. No culto, Deus vem ao nosso encontro e nos serve com a sua palavra. Nós louvamos e exaltamos o seu nome, mas também nos colocamos na sua presença para ouvir aquilo que ele tem a nos dizer. O que será que Deus tem a dizer para a tua vida, para a tua família, para a tua história nesse dia? Para tal, eu convido, se você tiver aí na sua casa a sua Bíblia, quiser abrir, ou também no celular, o aplicativo da Bíblia, você pode abrir em Romanos capítulo 12, os versículos 1 até o versículo 8. Romanos 12, 1 a 8, e lá a palavra de Deus diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo tem muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, seja a profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazer. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Queridos irmãos e irmãs, aqui estamos confrontados com a palavra de Deus. Com que você tem se conformado ou o que você tem se sentido não conformado? Vivemos tempos difíceis, tempos de luta, tempos de angústia, de estresse, de ansiedade. Muitos sentimentos nos sobrevêm nesses tempos e nós precisamos dar conta de toda essa demanda. As lutas não são poucas, as dificuldades não são poucas. Talvez você esteja em crise, seja ela familiar, seja ela emocional, espiritual, psicológica. Talvez na tua vida tudo vai bem. E que bom que acontece de tudo ir bem na nossa vida. A palavra de Deus para essa manhã, ela quer nos desafiar.
O apóstolo Paulo nos convida a chegar diante de Deus, apresentar a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável. Toda a nossa vida, nosso corpo, a nossa mente estão também a serviço e a adoração do Senhor. Queridos, e ele continua e diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é um versículo muito conhecido. Não se conformem com esse tempo, busquem transformação. Se nós olhamos para as nossas vidas, o que tem na nossa vida, com que situação você convive com a qual você não consegue se conformar? Talvez você não consiga se conformar por ter perdido alguém querido. Talvez você não consiga se conformar por ter perdido um trabalho. Quais são as perdas com as quais você tem lidado nos últimos tempos? Sejam elas emocionais, sejam elas pessoais, financeiras. Nós lidamos com perdas, sim. E as perdas nos frustram, elas criam em nós sentimentos com os quais nem sempre nós conseguimos lidar com tranquilidade. Se nós olhamos agora para um segundo aspecto, os nossos relacionamentos e a forma como nós lidamos com esses sentimentos, como nós temos agido em relação ao outro. Se tudo vai bem, será que isso também muitas vezes e para muitas pessoas não serve como motivo de vanglória, de orgulho? O apóstolo Paulo continua e ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. O apóstolo Paulo aqui está dizendo: olha, eu estou falando a vocês pela graça que me foi dada. Isso não é meu, não é mérito meu, não é pelas minhas capacidades, não é pelas minhas conquistas, não é porque eu sou melhor do que você, mas é por causa da graça em Cristo Jesus. E por causa dessa graça, o apóstolo Paulo diz: olha, não sejam arrogantes, não se vangloriem. Aquilo que você tem, as capacidades que você tem, os dons que você tem, isso é graça de Cristo na tua vida, na tua história, na tua família. É interessante porque em tempos onde, se a gente pensa só nesse meio com o qual nós estamos nos comunicando com vocês, nos meios virtuais, quanta guerra, quanta discussão, quanta arrogância, pessoas perdendo seus amigos por não concordar com posições que nem vêm ao caso, coisas secundárias que nem são nossas. Queridos, não vale a pena. Não vale a pena discutirmos, perdermos amigos, porque um ou outro pensa diferente. O convite do apóstolo Paulo aqui é: voltemos para Cristo. E isso é para todos nós. Olhar para Cristo e ver nele o autor da nossa vida e aquele que concede dons, capacidades. E é interessante que na sequência aqui, o apóstolo Paulo ele continua dizendo: segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. A nossa fé é dádiva de Deus. Se você consegue crer e consegue olhar para a cruz e ver nela Jesus, Deus que vem ao teu encontro, você não consegue ver isso por capacidade própria, meu irmão, minha irmã.
Você só consegue perceber isso porque Deus assim o permite, porque Deus assim te alcança com a fé. Ele te abraça e te acolhe e te pega no colo, e Ele te dá dons e capacidades, e Ele te convida a colocar isso tudo a serviço, porque tudo que nós temos, em última análise, não é nosso. O nosso dinheiro não nos garante, as nossas conquistas não nos garantem, a nossa saúde boa não nos garante. Somente quem nos garante é Deus, em Jesus Cristo. Ele é a garantia de vitória. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente através de Jesus Cristo nós podemos alcançar a graça, misericórdia, o perdão e o amor de Deus. Ai, como nós necessitamos dessa graça diariamente. Em meio aos nossos desesperos, em meio às nossas angústias, aos nossos pecados, aos nossos fracassos, ali Deus quer agir na nossa vida. E nós precisamos desse agir. E Ele age. E Ele te dá capacidades. E Ele te abençoa. E Ele te protege. E Ele te sustenta e tem sustentado também a tua família. E agora na sequência ele diz: porque você não é melhor do que eu não sou melhor do que você. E o mesmo apóstolo Paulo em outro momento diz: em Cristo somos um, não há homem, mulher, branco, negro, escravo, livre, todos somos um em Cristo Jesus. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos um só corpo. Essa analogia do corpo é muito interessante, o apóstolo Paulo traz aqui mais uma vez. Somos um só corpo, temos funções diferentes. Eu sou pastora, estou aqui anunciando a palavra. Eu não sei qual é a sua função no reino de Deus, mas eu tenho certeza de que Deus tem um espaço para ti que nos ouve. E Deus quer dispor da tua vida, dos teus dons, das tuas capacidades, para alcançar mais pessoas para o Evangelho. Deus, Ele nos dá dons. E Ele diz: olha, você que tem um dom, que tem uma capacidade, coloque isso a serviço das pessoas. E não precisa necessariamente ser na igreja, pode ser aí na tua casa, no teu relacionamento familiar, com os teus filhos, no trabalho, lá na empresa, no relacionamento com os teus colegas, na vizinhança, quando você se encontra com os teus vizinhos. Também ali Deus quer fazer a sua obra. E também ali nós somos seus ministros. Tendo, porém, dons diferentes, segundo a graça que nos foi dada, seja profecia segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos. O que ensina, faça com esmero. E gente, nós nos enganamos se achamos que para servir a Deus precisamos ser pastores, pastoras, ministros ou ministras, ou fazer parte do presbitério, ou ter uma função oficial dentro da comunidade cristã, dentro de alguma igreja. Não. Nós servimos, somos ministros de Deus no nosso dia a dia, todos os dias. O texto começa dizendo que o nosso corpo, a nossa vida é sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e esse é o nosso culto racional. Ou seja, nós servimos a Deus ali onde nós agimos. Nós servimos a Deus, Lutero diz que tirar leite da vaca é espiritual. Um pai trocar a fralda do seu filho é trabalho espiritual. O convite de Deus aqui é que naquilo que nós fazemos esteja a sua graça,
o seu amor e que a gente faça com alegria. Eu lembro de uma pessoa da Oase, aqui de Palhoça, Dona Ivone, que certa vez me disse: olha, nós precisamos mudar o nosso olhar diante das tarefas e daquilo que a gente tem no nosso dia a dia. Ao invés de reclamar das nossas atividades diárias, nós deveríamos agradecer, porque poder fazê-las é um privilégio. Como é bom quando a gente pode dizer: olha, hoje eu tive roupa para lavar, quer dizer, eu tenho roupa para me aquecer. Hoje eu tive um trabalho duro lá na empresa. Que bom! Significa que nós temos um trabalho. Nós temos de onde tirar o nosso sustento. E como é difícil quando a gente não tem. É difícil, é duro. Isso gera crise nas nossas vidas. Precisamos mudar o nosso olhar e perceber que no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nós servimos ou deixamos de servir a Deus. Que nós possamos abraçar esse convite que o apóstolo Paulo nos faz. Não agirmos com arrogância, como quem diz: eu sou melhor, eu sou pior, mas lembrar que em Cristo nós somos um. Não falar de nós além do que convém, mas sermos humildes, termos a humildade de reconhecer que diante de Deus nós somos iguais. Que diante de Deus todos carecemos da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, do seu amor. Somente aí nós podemos experimentar as suas bênçãos. Se nós agimos diante de Deus com arrogância, diante do outro com arrogância, então nós acabamos não experimentando daquilo que Deus tem a nos oferecer. Quando nós chegamos diante de Deus com as mãos cheias, quando você vai buscar algo na casa de alguém, ou vai pedir algo para alguém e está com as mãos cheias, você não consegue segurar mais. O convite de Deus, o convite à humildade diz: eis-me aqui, Senhor, de mãos vazias. Eu estou aqui para experimentar, ser preenchido pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. O meu convite para ti é: te coloque na presença de Deus de mãos vazias. Em sinal de humildade, diz: na tua presença, Senhor, nada sou, nada tenho a oferecer. Estou de mãos vazias, preenche-me com a tua graça. Me dá, Senhor, do que é teu, para que eu possa viver de uma forma diferente. Não deixa com que eu me conforme com a forma que o mundo vê. O texto diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis. Nós não podemos nos conformar com o jeito que o mundo nos apresenta, com o jeito que a cultura do nosso tempo nos apresenta, onde um quer se sobressair sobre o outro. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos conformar com a injustiça, com a falta de amor, com as lutas e com as frustrações. O que nós precisamos é buscar nos renovar e buscar de novo, resgatar aquilo que muitas vezes nós esquecemos e que está tão claro na palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o guia na tua vida e que você possa buscar nela força, ânimo, conforto. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém. Senhor, me oferecer.
passar alguns avisos. Nós continuamos com os nossos atendimentos na secretaria. Se você precisa de atendimento pastoral virtual, você também pode nos procurar, pode ligar para os pastores aqui da comunidade luterana de Palhoça. Nós teremos maior prazer em te atender, ok? Também, se você foi abençoado por esse culto, por essa palavra, eu gostaria de te motivar a compartilhar isso nas tuas redes sociais. Compartilhe os links, siga a página da Luterana Palhoça, também no YouTube, no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal e divulgue também, para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus, ok? Nós temos feito e produzido esse material com todo amor, com todo carinho, para que a tua família também seja agraciada pela palavra e assim ela se multiplique cada dia mais. Eu também quero convidar você e a sua família a participar do curso Nossa Fé. Esse curso foi pensado em parceria com a Faculdade Luterana de Teologia e a Luterana Palhoça e está disponível. Nós já tivemos 3 quartas-feiras, 3 aulas que estão na página da Luterana Palhoça no Facebook. Você pode ali procurar, assistir, acompanhar, e na próxima quarta-feira teremos a 4ª etapa. Então não perca, tá muito bacana, foi pensado com todo amor, com todo carinho, para que você também possa crescer e aprender mais do amor de Deus para a tua vida, para a tua história, ok? Nós queremos ter um momento de oração. Querido e amado Deus, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos porque o teu amor nos alcança e porque podemos humildemente, de mãos vazias, chegar na tua presença e dizer: eis-me aqui, Senhor, sustenta-me com a tua palavra, sustenta-me com o teu amor. Ó Pai, nós queremos nesse momento chegar na tua presença, pedir que tu venhas alcançar cada família que nos ouve nesse momento. Tu sabes dos desafios, tu sabes das dificuldades que cada um enfrenta. Ó Deus, estende sobre cada um a tua mão de amor, tua mão de graça. Alcança essas famílias que têm sido abaladas,
por enfermidade, por morte nesse tempo de pandemia. Alcança as famílias que têm sido afetadas no seu sustento diário. Ó Deus, como é difícil quando nas nossas casas, nas nossas famílias, alguém perde o seu trabalho. Que tu possas alcançar e abraçar essas pessoas. Pai misericordioso, queremos colocar tudo nas tuas mãos, na certeza que tu és um Deus misericordioso, de amor, que nos abraça e que nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos ainda nos despedir com a bênção do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da sua paz. Que assim te abençoe o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.